Falar ao rei gentil determina, porque com seu despaço te tornasse, que já sentia em tudo da malina, gente impedir-se quanto desejasse. O rei, que da notícia falsa indina, não era de espantar se espantasse, que tão crédulo era em seus agouros, e mais sendo afirmado pelos mouros. Este temor lhe esfria o baixo peito. Outra parte é a força da cobiça, a quem por natura está sujeito. Um desejo imortal lhe acende a tiça, que bem vê que grandíssimo proveito fará, se com verdade e com justiça o contrato fizer por longos anos, que lhe comete o rei dos lusitanos. Sobre isso, nos conselhos que tomava, acha muito contrários pareceres, que naqueles com que se aconselhava, executa o dinheiro e seus poderes. O grande capitão chamar mandava, a quem chegado disse: Se quiseres confessar-me a verdade limpa e nua, perdão alcançarás de culpa tua. Eu sou bem informado que a embaixada que teu rei me deste, que é fingida, porque nem tu tens reis, nem pátria amada, mas vagabundo vás passando a vida. Que quem da espera é a última alongada, rei ou senhor de insana desmedida, há de vir cometer com naus e frotas tão incertas viagens e remotas? Se de grandes reinos poderosos o teu rei tem régia majestade, que presentes me traze valerosos, sinais de tua incógnita verdade. Com peças e dons sumptuosos, seria dos reis altos a amizade. Que sinal sem penhor não é bastante as palavras de um vago navegante? Se porventura vendes desterrados, como já foram homens de alta sorte, em meu reino sereis agasalhados, que toda a terra é pátria para o forte. Ou se piratas sois ao mar usados, dizemos sem temor da infâmia ao Marte, que por se sustentar em toda idade, tudo faz a vital necessidade. Isto disse o Gama, que já tinha suspeitas das indícias que ordenava o maomético ódio, donde vinha aquilo que tão mal o rei cuidava, com alta confiança, que convinha com seu seguro crédito alcançava, que Vênus a Sílada lhe influía, tais palavras do sábio peito abria. Se os antigos delitos que a malícia humana cometeu na prisquidade não causaram que o vaso da nequícia, a sorte tão cruel da cristandade, viera por perpétua inimicida na grão geração de Adão, com falsidade, ó poderoso rei da torpe seita, não consideras tu tão má suspeita? Mas porque nenhum grande bem se alcança, sem grandes opressões, e então do feito, segue o temor os passos da esperança, que em suor vive sempre de seu peito. Me mostra tu tão pouca confiança desta minha verdade, sem respeito das razões em encontrar o que acharias, se não crescem a quem não crer devias. Porque, se eu de rapina só vivesse, um dívago ou da pátria desterrado, como crês que de tão longe me viesse buscar assento incógnito e apartado? Por que esperanças ou por que interesse vir experimentado o mar irado, os antárticos frios e os ardores que sofrem do carneiro os moradores? Se com grandes presentes de autoestima o crédito me pede tudo o que digo, eu não vim mais qual achar o estranho clima onde a natura pôs teu reino antigo. Mas se a fortuna tanto me sublima, que eu torne a minha pátria o reino amigo, então verás o dom soberbo e rico com que minha tornada certifico. Se te parece inopinado o feito, que rei da última espere a ti me mande, coração sublime, o régio peito, nenhum caso possível tem por grande. Bem parece que o nobre grão conceito do lusitano espírito demande maior crédito e fé de mais alteza, que creia dele tanta fortaleza. Sabe que há muitos anos que os antigos rei nossos firmemente propuseram de vencer os trabalhos e perigos que sempre às grandes coisas se opuseram. E, descobrindo nos mares inimigos do quieto descanso, pretenderam de saber que enfim tinham e onde estavam as derradeiras praias que lavavam. Conceito digno foi do ramo claro, do venturoso rei que arou primeiro o mar, e por deitar do ninho caro, o morador de Abila derradeiro. Este, por sua indústria e engenho raro, num madeiro ajuntado outro madeiro, descobrir pôde a parte que faz clara, de Argos, a hidra luz e lebre e a diara. Crescendo com sucessos bons primeiros, nos peitos ousadias, descobriram pouco e pouco caminhos estrangeiros, que, uns sucedendo aos outros, prosseguiram. De Áfricos moradores derradeiros, austrais que nunca sete flamas viram, foram vistos de nós, atrás deixando, quantos então os trópicos queimando. Assim, com firme peito e com tamanho propósito, vencemos a fortuna, até que nós no teu terreno estranho viemos por última coluna. Rompendo a força do líquido estranho, da tempestade horrífica e importuna, a ti chegamos, de quem só queremos, sinal que ao nosso rei de te levemos. Esta é a verdade, rei, que não faria, por tão incerto bem, tão fraco prêmio, qual, não sendo isto assim, esperar por dia, tão longo, tão fingido e vão proêmio.
mas antes descansar me deixaria no nunca descansado e fero grêmio da Madre Tétis, qual pirata inico, dos trabalhos alheio feito rico. Assim que, ó rei, se minha grão verdade tens por qual é, sincera e não dobrada, ajunta-me ao despacho brevidade, não me impidas ao gosto da tornada. E, se ainda te parece falsidade, cuida bem na razão que está provada, que claro juízo pode ver-se, que é fácil a verdade de entender-se. Bom, essas aqui são algumas das estrofes do oitavo canto dos Lusíadas, onde nós vemos o segundo encontro do Vasco da Gama com o rei indiano do reino de Calicut, onde o rei de Calicut questiona o Vasco da Gama sobre quem ele realmente é, e aqui a gente vê a resposta do Vasco da Gama sobre esses questionamentos feitos por ele. Tudo bom, pessoal? Meu nome é Caio Mota Ribeiro e estou aqui em mais um vídeo com vocês, lendo a grande obra de Camões, Os Lusíadas. Dessa vez aqui estamos lendo da 58ª até a 75ª estrofe do oitavo canto, né? Estrofe 58 até a 75. Onde, né, como eu disse, o Vasco da Gama torna a se encontrar com o rei de Calicut, que é o rei indiano Samorim. E o rei Samorim questiona o Vasco da Gama, perguntando dizendo que ele não é quem diz quem ele é, que em vez de ser um marinheiro vindo de uma terra distante, tendo sido trazido até aqui por ordens de um rei, na verdade o Vasco da Gama é um pirata e que eles estão aqui passando por esse reino apenas para saquear eles. E aí o Vasco da Gama dá essa resposta, onde ele diz que não é pirata coisa nenhuma e que ele veio aqui, né, pelo propósito que ele já tinha afirmado, ou seja, para estabelecer uma aliança entre Portugal e a Índia. Então é isso que o Vasco da Gama a gente vê aqui nessas estrofes onde o Vasco da Gama se encontra com o rei de Calicut. Certo? Antes da gente reler e explicar todos os pormenores aqui, né? Explicar todos os versos, vamos recapitular um pouco o que a gente já viu até aqui. A gente está, né, mais da metade do oitavo canto, vamos fazer um breve resumo do que a gente já leu desde o primeiro canto até agora. O primeiro canto é a introdução da obra do Camões, né? A introdução que o Camões faz dos Lusíadas, onde ele diz que está cantando os grandes feitos do povo lusitano. Depois disso ele diz que está dedicando seus versos ao rei Dom Sebastião, que é o monarca de Portugal contemporâneo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama publica aqui os Lusíadas em 1572, se eu não me engano, essa época mesmo. Então o rei ali era o Dom Sebastião. Então Camões dedica os versos a ele. E depois disso a gente vai ver que o Camões começa a contar a empreitada do Vasco da Gama. Que esse que é o evento central aqui da obra dele. A primeira empreitada do Vasco da Gama rumo à Índia. Eu falo primeiro porque muita gente não sabe, mas o Vasco da Gama repetiu essa empreitada depois, né? Ele não se contentou com esse grande feito e refez ela algumas vezes, né? Afinal, como a gente bem sabe, os portugueses fizeram sucessivas empreitadas rumo à Índia e depois rumo ao Oriente para estar conquistando essas terras. Então, o grande evento aqui dos Lusíadas é a empreitada do Vasco da Gama. Ele diz pra gente que o Vasco da Gama e seus marinheiros estão navegando no mar rumo à Índia. E que, ao mesmo tempo que eles fazem isso, os deuses se reúnem no Olimpo para estar numa reunião, né, para um concílio. O Camões coloca pra gente que o deus Júpiter, que é o rei dos deuses, convoca todas as divindades ali no Olimpo para um concílio, para uma reunião, a fim de discutir o futuro do Oriente. Ele diz que a frota do Vasco da Gama, nesse momento, já está navegando no mar e que vai ser bem sucedida nessa empreitada. Ou seja, ele começa a falar sobre o futuro. Ele conta o futuro para os outros deuses. Ele diz que o Vasco da Gama vai ser bem sucedido e que graças a isso Portugal vai estar alcançando as terras do Oriente. E com isso os portugueses vão ser senhores dos mares do Oriente. Eles vão estar conquistando tudo ali, realizando os maiores feitos da humanidade até então. Então a gente vê que Júpiter fala o futuro para os outros deuses. Ao falar sobre o Oriente, ele fala sobre o futuro do Oriente, dizendo que os portugueses vão estar conquistando todas aquelas terras. Nisso os deuses começam a debater ali, com alguns deuses sendo contrários à empreitada de Portugal, não querendo que os portugueses sejam bem-sucedidos, e outros deuses se mostram favoráveis, querendo que o povo de Portugal continue realizando seus feitos tão grandiosos. Então a gente vê um debate entre os deuses ali. Então, depois do concílio, quando o concílio se encerra, o Camões volta a falar sobre a empreitada portuguesa, né? Ou seja, ele finalmente vai começar a narrar a empreitada do Vasco da Gama propriamente dito. Ele estava, né? Se eu não me engano, o concílio dos deuses se encerra na estrofe 41, na 41ª do primeiro canto. Então, só a partir da 42ª estrofe é que finalmente o Camões começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama. Isso é uma parte interessante para a gente salientar nesse momento, que a gente vai ver que ele conta pra gente que a frota portuguesa já está navegando
E fala, ó, estão navegando no mês de março, passando entre o norte de Moçambique e de Mombasa. Isso, perdão, entre o norte de Madagascar e de Mombasa. Então, se vocês derem uma olhadinha ali no mapa mundi, vocês vão ver que ali na costa africana oriental, entre o norte de Madagascar e o norte de Moçambique, existem algumas ilhas. Então, é mais ou menos por ali que Vasco da Gama está navegando, no mês de março. Ou seja, já fazem né, há algum tempo que a frota portuguesa já está navegando. Quem lembra das aulas de história deve se recordar aqui. A frota do Vasco da Gama parte de Portugal em julho de 1497. Só que quando o Camões diz que eles já estão navegando em março, quer dizer que já se passou quase um ano de viagem. Ou seja, o Camões pula quase um ano de viagem. Ele não começa a narrar a empreitada do Vasco da Gama desde o começo. Então, esse quase um ano de viagem ele pula. Então a gente já começa a ver, depois de meses de navegação, mais precisamente o momento aqui que os portugueses vão começar a se encontrar com os africanos muçulmanos aqui da costa oriental da África. Esse é meio que o tema do primeiro e no segundo canto. Como eu disse, alguns deuses se mostraram contra os portugueses. Sendo mais precisamente, né, como a gente já explicou lá já viu na leitura do primeiro canto, do Concílio dos Deuses, é o deus Baco quem se mostra o deus que se mostra mais contrário à empreitada do Vasco da Gama. Baco não quer que os portugueses alcancem o Oriente e realizem os grandes feitos ali. Então ele não vai meio que medir esforços para destruir a frota do Vasco da Gama. Tanto que a gente já pode considerar ele como o grande antagonista dessa empreitada. Então Baco, ao ver que os portugueses estão ao ver o encontro dos portugueses com os muçulmanos africanos, o Baco vai decidir manipular os muçulmanos contra os portugueses, querendo que os muçulmanos destruam os portugueses. Tanto que ele propõe várias armadilhas, né, para estar sabotando a frota de Portugal. Essas armadilhas só não são bem sucedidas, ou seja, os portugueses só não morrem ali no porto de Mombasa, nesse momento, porque eles foram salvos pela deusa Vênus. Isso já é o começo do segundo canto. Como eu disse, né, alguns deuses eram contrários, mas alguns deuses também eram favoráveis aos portugueses, tendo destaque a deusa Vênus. A gente vai ver que a deusa Vênus vai estar sempre protegendo os portugueses das armadilhas que o Baco prepara para eles. Então, no momento que a frota do Vasco da Gama estava quase entrando numa armadilha ali no reino africano de Mombasa, Vênus vai e salva eles. E não só isso, ela vai até o deus Júpiter e convence o deus Júpiter a ajudar o Vasco da Gama e seus marinheiros nessa empreitada, nessa viagem. E é isso que Júpiter faz. Ou seja, a gente vê que, graças à interferência dos deuses, Vasco da Gama e seus marinheiros foram salvos da armadilha de Mombasa e são conduzidos até um reino mais amigável que fica ao norte, que é o reino africano muçulmano de Melinde. Diferente do reino de Moçambique e de Mombasa, o reino de Melinde é muito mais amigável, né? O povo de Melinde é muito mais amigável aos portugueses, graças aos deuses, como eu bem falei para vocês. Então ali, Vasco da Gama e seus marinheiros são muito bem recebidos, né? O povo português é tão famoso ali, é tão benquisto, graças a essa influência dos deuses, que o rei de Melinde foi até as naus portuguesas para conhecer o Vasco da Gama pessoalmente e pediu para que o Vasco da Gama contasse a história de Portugal para ele. O rei de Melinde diz, vocês são um povo muito famoso aqui, vocês são conhecidos pelos seus grandes feitos. Eu quero saber mais sobre vocês. Então, por favor, Vasco da Gama, o rei de Melinde pedindo, me conte a história do seu povo. E depois disso, me conte como foi a sua viagem, por onde você passou, o que você viu, desde que você saiu lá da sua terra, que fica tão distante, até chegar aqui no meu reino. Então, nesse é o momento que começa o terceiro canto, onde o Vasco da Gama vai estar contando a história de Portugal. Isso é uma oportunidade que o Camões tem para estar contando os grandes feitos da história de Portugal. Como eu disse para vocês a introdução dos Lusíadas, o Camões deixa bem claro que está cantando os grandes feitos do povo de Portugal. Ou seja, a obra aqui, que a gente está lendo, os Lusíadas, é Camões contando os grandes feitos do povo dele. Como eu disse também, apesar de ser o evento central da obra ser a viagem do Vasco da Gama, não é só isso que o Camões está cantando. Isso é um ponto que a gente tem que sempre eu sempre enfatizo para vocês em quase todos os vídeos. Não é só a viagem do Vasco da Gama que é o tema dos Lusíadas, mas todos os grandes feitos da história de Portugal. Então esse encontro do rei de Melinde com o Vasco da Gama é uma oportunidade que o Camões tem de cantar os grandes feitos realizados pelo povo de português antes de Vasco da Gama estar realizando essa viagem dele. E é isso que a gente vai ver no terceiro canto, né? O Vasco da Gama começa a descrever um pouco do território da Europa, para depois estar descrevendo a Península Ibérica, que é onde fica Portugal. Ele menciona os antepassados portugueses, né, os antigos lusitanos, que são homens que realizaram grandes feitos. E depois ele começa a contar os eventos que levaram ao surgimento do reino de Portugal na Idade Média, que é a
aquele período ali da história que é a reconquista na Península Ibérica, onde os reis cristãos, né, os guerreiros de cristãos, os cristãos de modo geral, lutam contra os muçulmanos que estão ocupando aqueles territórios e expulsam eles dali, né, recuperam esses territórios, por isso chama reconquista. Então é nesse período que surge o reino de Portugal. E o Vasco da Gama vai contando os eventos que levaram ao surgimento de Portugal e a sucessão dos monarcas portugueses que foram expandindo o reino de Portugal ali na Península Ibérica. No quarto canto, isso continua. Ele continua, Vasco da Gama continua contando a história de Portugal, sendo que é nesse momento que os portugueses deixam a Europa, vamos colocar assim, né? Isso, eles deixam ali a Península Ibérica para começar a conquistar os territórios fora da Europa, ou seja, para começar a conquistar os territórios na África. Nessa época é a época do rei João I, durante o reinado do rei João I de Portugal que o reino lusitano começa propriamente a se tornar um império, né? Se expandir cada vez mais. Tanto que a gente viu na leitura aqui das estrofes aqui do oitavo canto, essa conquista do norte da África sendo citada. Durante o reinado do rei João I. Mais pra frente, né? Quando eu for reler e explicar essas estrofes, eu menciono isso de novo com vocês. Mas no quarto canto, então, a gente vê que o reino de Portugal começa a se tornar um império e começa a se expandir para fora da Europa. E no reinado do rei Manuel I é que ocorre a empreitada do Vasco da Gama. Ali no quarto canto a gente vê que o rei Manuel I ele sonha com a Índia. E ele interpreta esse sonho como um sinal que ele devia conquistar aquelas terras. Então ele vai e lança a empreitada do Vasco da Gama, onde o Vasco da Gama tem que alcançar a Índia. E nisso se encerra o quarto canto. O quinto canto é o momento que o Vasco da Gama agora para de narrar a contar a história de Portugal e vai começar a contar meio que a história dele. Ele vai contar sobre a viagem dele, o que ele passou, o que ele viu, os povos e reinos por onde ele passou, porque ele viu, desde que ele saiu lá das praias de Lisboa até chegar em Melinde. Lembrando, né, o terceiro e o quarto canto é o Vasco da Gama fazendo esse relato pro rei de Melinde. Então aí ele fala que a frota portuguesa saiu ali de Lisboa no dia 8 de julho de 1497 e foi navegando rumo ao sul, passando, vamos dizer assim, ao largo da costa africana ocidental, até o extremo sul, para depois estar começando a navegar rumo ao norte, né, pelo norte, pela costa africana oriental. É interessante que ele fala assim, que eles chegaram no extremo sul da África depois de 5 meses. 5 meses e 5 dias, se eu não me engano. É ali que eles chegam no famoso Cabo da Boa Esperança, né? O Cabo das Tormentas. É ali que ocorre o encontro do Vasco da Gama e de seus marinheiros com o famoso gigante Adamastor. Então aí, ó, se vocês tinham curiosidade de saber em que parte daqui da obra do Camões que a gente está lendo aparece o gigante Adamastor, é no quinto canto, quando o Camões está, por meio do Vasco da Gama, está relembrando a viagem dele para o rei de Melinde. Então, né, depois de 5 meses eles passam por ali e a partir dali eles começam a navegar no Oceano Índico. É nesse momento. E aí o Camões, por meio do Vasco da Gama, fala sobre as dificuldades que eles tiveram ali na viagem, né? Problema com tempestades, com correntes marítimas que eram muito desfavoráveis à viagem deles, problema com o escorbuto, a insegurança deles e vamos dizer assim, a ansiedade dos portugueses. Porque nesse momento da viagem, quando eles estão já navegando no Oceano Índico, eles estão navegando já um tanto às cegas. Eles sabem que tem que navegar rumo ao norte, que uma hora eles vão chegar na Índia, mas o que eles vão encontrar e quanto tempo eles vão levar para fazer isso, eles não sabem. Então, constantemente, os portugueses, sempre que eles ancoravam em algum porto e conversavam com os africanos, eles pediam novas informações sobre a Índia. Só que na maioria extrema das vezes eles não tinham informação nenhuma. E isso deixava eles muito ansiosos com essa viagem. Afinal, você não sabe quando ela vai acabar, você não sabe quão distante já está. Isso causa uma ansiedade para eles. Então, esses eram os sofrimentos dos portugueses ali, durante essa parte da viagem, que o Vasco da Gama relata para o rei de Melinde. Se não bastasse isso, né, ele encerra o relato comentando sobre o encontro hostil que os portugueses tiveram com os muçulmanos ali de Moçambique e de Mombasa. Ele diz que os muçulmanos dali foram muito cruéis com eles, né, prepararam grandes armadilhas, mas que somente no reino de Melinde, que é onde ele está agora, né, os portugueses foram finalmente ser bem recebidos e bem tratados. E aí se encerra o quinto canto, onde o Vasco da Gama finalmente termina o relato dele, né? Esse extenso relato que levou 3 cantos para ele fazer. Mas, como eu disse, né, é um momento que o Camões canta os grandes feitos que ocorreram na história de Portugal, desde do princípio, né, até o Vasco da Gama chegar ali em Melinde. O sexto canto agora começa com a partida do Vasco da Gama e de seus marinheiros ali, onde eles voltam a navegar rumo à Índia. A gente vê que, graças à ajuda que eles tiveram ali em Melinde, eles vão estar podendo navegar de uma forma mais tranquila. E eles começam a navegar, já quase chegando na costa da Índia.
Só que, no meio do caminho, a gente vai ver que o deus Baco vai colocar mais uma de suas armadilhas em prática. A gente viu no primeiro e no segundo canto que o deus Baco ele manipulou os muçulmanos contra os portugueses. Aqui no sexto canto a gente vai ver que o deus Baco manipula os deuses do mar contra os portugueses. A gente vê que o deus Baco desce até o fundo do mar, convoca todas as divindades marítimas para uma reunião, para um concílio, e manipula os deuses com um discurso bem dramático. E convence os deuses a soltarem os furiosos ventos contra os portugueses. Os furiosos ventos são as divindades que personificam os ventos, ou seja, é uma tempestade que ataca os portugueses e que quase destrói toda a frota portuguesa. A frota portuguesa só não naufraga porque, mais uma vez, Vasco da Gama e seus marinheiros foram salvos pela deusa Vênus. Lembra que eu falei que a deusa Vênus sempre vai proteger os portugueses? Então, nesse momento, a deusa Vênus, vendo como os furiosos ventos atacavam, sopravam uma tempestade contra a frota lusitana, ela vai e chama as ninfas nereidas do mar, as belas ninfas, para irem acalmar os ventos. Afinal, ela é a deusa do amor. Ela não vai resolver os problemas com conflito, com briga. Ela vai se utilizar do seu poder do amor, dos seus dotes femininos, da sua incrível beleza, para resolver todas as situações. Então ela faz com que as ninfas vão e acalmem os ventos. Se utilizem de seu charme, de seu amor, para acalmar os ventos. Isso. E ela é muito bem sucedida, né? Vênus consegue salvar a frota portuguesa. A tempestade que estava quase naufragando todas as naus se dissipa e os portugueses finalmente chegam na Índia, que é o grande objetivo deles. E isso se encerra o sexto canto. O sétimo canto a gente vai ver que é o encontro dos portugueses com os indianos. Como a frota tinha meio como, vamos dizer assim, um costume, um procedimento de segurança, vamos dizer assim, como tinham vários procedimentos de segurança, um desses procedimentos era nunca atracar diretamente num porto onde eles chegassem. Então a gente vê que Vasco da Gama e seus marinheiros eles ficam ancorados próximos da praia de Calicut. Então eles não descem, propriamente dito. O que o Vasco da Gama faz quando ele chega na Índia? Ele manda um mensageiro em terra, que é um diplomata, que ele tem como objetivo ir até o rei local e se apresentar. O rei local, a gente vai descobrir, né, eles chegam no reino de Calicut. Inclusive, se vocês digitarem Calicut aí no Google e darem uma olhada no mapa, vocês vão ver que essa cidade existe até hoje. Né? Eles estão na cidade, no reino de Calicut, que fica no sul da costa oeste, né, na costa ocidental da Índia. Interessante até falar para vocês, né, nessa época a Índia não era unificada, então ela era dividida em muitos reinos. Tanto que eles estão chegando aqui na província de Malabar. E essa província é dividida em vários reinos, sendo que o principal deles é o reino de Calicut, né, é o mais rico, o mais poderoso, que é onde os portugueses estão. Então esse mensageiro vai em terra e começa a andar por ali. Só que como ele é um estrangeiro, imaginem isso, um europeu estrangeiro, que é um estrangeiro, então ele tem ele é meio branco como eu, assim. Imagine umas roupas de Portugal, assim, aquelas roupas de época ali do final do século XV. E ele chega ali na Índia. O que acontece? Ele causa um alvoroço, né? O povão todo fica em volta dele. Imagina aqueles indianos que são tão diferentes no aspecto, na fala, nas roupas dos europeus, né? Causa um tumulto. Então surge uma aglomeração, todo mundo na cidade quer ir ver aquilo. E no meio desse povão, para surpresa desse mensageiro, surge um africano. Olha só, os portugueses estão do outro lado do mundo, numa terra muito distante, e ali eles vão e encontram um africano que reconhece o mensageiro como um português. Esse africano, que é interessante a gente guardar o nome dele, que ele vai ter uma grande importância aqui durante essa passagem aqui dos portugueses na Índia, ele se chama Simon Said. E ele é um norte-africano, que ele veio de uma terra que ele diz que é vizinha das terras de Portugal. Até é importante falar, né? Nessa época, como eu disse para vocês, Portugal já estava conquistando territórios para fora da Europa. Então, boa parte ali se eu não me engano, boa parte ou quase todo o norte da África estava na mão dos portugueses, né? Eles eram senhores daqueles territórios. Então, esse é um mouro, esse muçulmano, esse africano que é um muçulmano, que se chama Simon Said, ele ou era de um desses territórios que os portugueses tinham conquistado no norte da África, ou era vizinho de um desses territórios. E é por isso que ele conhece os portugueses e reconhece esse mensageiro. Tanto que ele conversa com ele e pede para ser levado até o Vasco da Gama. Falou, eu quero conhecer mais sobre o seu povo. Eu quero saber por que vocês vieram até aqui, né, de terras tão distantes. Como é que vocês chegaram até aqui? E nisso ele é levado, né? O mensageiro concorda e leva esse africano até o Vasco da Gama. O Vasco da Gama recebe ele muito bem e aproveita desse encontro para obter novas informações sobre a Índia. Então, nesse momento, a gente vai... o Camões se utiliza desse encontro para estar contando mais coisas sobre a Índia pra gente. Ele fala que a maioria do povo ali segue as divindades indianas, que é um conjunto de inúmeros deuses,
E são deuses bem estranhos, porque é Deus com mais de uma cabeça, Deus com muitos braços, Deus com partes de animais. São os vários deuses da Índia. E ele também comenta que a sociedade é dividida em hierarquias. Ou seja, tem quem, por exemplo, tem que são as castas hindus, né? Ou seja, tem a casta dos sábios, as dos guerreiros, dos produtores, dos mercadores. Então é dividido em vários grupos. Se você nasce numa casta, você nunca vai poder, por exemplo, se casar de uma pessoa de outra casta. Isso era muito mal visto. Às vezes eles nem se relavam, nem se encostavam um no outro. De tão estratificado que era a sociedade. Então, né, é algo muito diferente do que para a cabeça dos portugueses. E aí, nisso, já se passou um tempo que que os portugueses estão conversando com esse muçulmano, que é o Monsaid. Nisso, o rei de Calecut, que era o Samorim, ele já tinha ficado sabendo da chegada desses estranhos, né? Desses viajantes desconhecidos. E manda um dos seus ministros ir até as naus portuguesas e convidar o representante dos portugueses, que é o Vasco da Gama, até o palácio dele. Então, nesse momento, a gente vê que o Vasco da Gama deixa as naus portuguesas, estando acompanhado de alguns poucos portugueses, e desse muçulmano que é o Monsaid, e vai até o palácio do rei Samorim, que é o rei de Calecut, para conhecer ele. Lembrando, né, o Vasco da Gama, ele vai só com alguns portugueses. A maioria da tripulação fica nas naus. Então a gente vê que ele parte e atravessa a cidade, sendo levado até os palácios do rei Samorim. O rei Samorim, quando o Vasco da Gama chega até o rei Samorim, ele revela, né, qual o grande objetivo dessa empreitada. Eu sempre enfatizo para vocês que o objetivo dessa empreitada é alcançar a Índia. Mas não era bem só isso, né? O Vasco da Gama também tinha como objetivo estabelecer uma aliança com algum rei da Índia. Então, ali diante do rei Samorim, ele fala: eu vim até aqui para estabelecer uma aliança comercial e militar com você. Ou seja, o rei de Portugal quer estabelecer uma aliança com o rei de Calecut. E o rei Samorim escuta isso. Só que, como é a primeira vez que o rei Samorim está ouvindo falar sobre os portugueses, ele está conhecendo o Vasco da Gama agora, ele não vai aceitar isso num primeiro momento. Então ele pede: eu vou estar discutindo essa situação, essa grande proposta que você me fez, e vou estar te respondendo muito em breve. Enquanto isso, você fica aqui no meu palácio descansando, que eu vou estar me reunindo com os meus conselheiros para estar discutindo isso. E nisso, o rei Samorim se volta para os seus conselheiros. Mais precisamente, ele se volta para um dos ministros dele, que chama-se... Ele não tem bem nome, que ele é nomeado como Catual. E Catual é mais um título, mas para facilitar aqui a nossa narração, eu sempre vou me referir a ele como Catual. Então, né, o Catual, ele vai até um desses caras, um desses ministros que é o Catual, e manda ele descobrir o máximo de informações possíveis sobre os portugueses. A primeira coisa que esse ministro faz é ir conversar com aquele muçulmano africano, que é o Monsaid, e perguntar. Ele fala assim: eu sei que a sua terra natal, que é a terra de onde você veio, é vizinha desses visitantes. O que você tem para me dizer sobre eles? Ele fala: não sei, não posso dizer tudo. Eu não sei tudo sobre eles. Eu sei que eles são cristãos e que eles são grandes conquistadores, né? Não se conhece ninguém que tenha vencido os portugueses. Mas eu recomendo que, se você quer conhecer eles de uma forma melhor, que você não vai até as naus portuguesas para conhecer eles. E ele concorda com isso. Então ele vai até as naus para conhecer o resto da tripulação que está ali. Afinal, né, eu disse para vocês que o Vasco da Gama está no palácio. Mas esse ministro, que é o Catual, ele vai até as naus para conhecer os outros marinheiros que estão lá. Tanto que ele vai e conversa diretamente com o irmão do Vasco da Gama, que é o segundo no comando, que é o Paulo da Gama. Ali nas naus estão expostos várias bandeiras que representam os grandes heróis de Portugal, os ilustres lusitanos, que são personagens importantes da história de Portugal que realizaram grandes feitos. E esse ministro ele fica muito curioso e impressionado com essas pinturas. Então, isso já é o começo do oitavo canto. Se encerra o sétimo canto com a chegada do Catual ali nas naus. O oitavo canto começa com o Paulo da Gama explicando essas bandeiras e falando o nome dos grandes portugueses. E nisso, o ministro Catual fica obtendo mais informações sobre os portugueses. Enquanto isso, né, o rei Samorim também tinha se reunido com outros conselheiros para ponderar mais sobre os portugueses e ver se ele aceitava ou não a proposta de aliança com Portugal. Primeiramente, ele manda alguns feiticeiros se utilizarem da magia deles para descobrir mais sobre os portugueses. E esses feiticeiros, se utilizando dessas magias demoníacas, como o Camões coloca pra gente, eles ficam sabendo do futuro, onde é dito que os portugueses vão estar dominando todos os indianos, todo o Oriente, e causando um grande estrago, oprimindo muito eles. Nisso, o deus Baco vai e tenta mais uma de suas armadilhas, né? Ele não desiste. Agora ele vai tentar manipular os indianos contra os portugueses, mais precisamente os muçulmanos indianos,
que estão aqui, né? Existem alguns muçulmanos na Índia. Ele vai nos sonhos de um dos sacerdotes indianos, se passando pelo profeta Maomé e dizendo algumas mentiras. Falando, você precisa atacar esses portugueses imediatamente, agora. Se você não atacar eles agora, mais pra frente eles vão voltar com muita força. E quando eles voltarem com toda essa força, ninguém vai conseguir destruir eles. Você tem que atacar e destruir eles agora. E nisso esse muçulmano acorda desse sonho e se reúne com os outros muçulmanos. E eles ficam debatendo esse sonho. E eles decidem, ó, a gente tem que usar de alguma artimanha para destruir os portugueses. De algum método para acabar com eles. E eles acabam decidindo subornar os ministros do rei Samorim para fazer com que esses ministros manipulem o rei Samorim e que esses ministros também destruam os portugueses. Ou seja, eles vão subornar o Catual, fazendo com que voltando todo mundo contra o Vasco da Gama e os portugueses. E nisso a gente chega nesse momento aqui. O rei Samorim já escutou tudo isso, ele já escutou os que os feiticeiros disseram, o que esses sacerdotes muçulmanos estão falando no ouvido dele, e também os ministros que estão sendo subornados pelos sacerdotes que estão também falando na cabeça dele. Então ele já está ele já está até acreditando que os portugueses são perigosos. E nisso a gente vai ver aqui o momento em que, agora a partir da nossa leitura aqui de hoje, onde ele chama o Vasco da Gama e questiona ele sobre essas informações, né? Então a gente vai estar vendo isso agora. Certo, pessoal? Mais de 30 minutos de vídeo, né? Isso tudo foi só o resumo do que a gente já leu até agora. Mas eu peço para vocês estarem assistindo os vídeos que eu já publiquei até agora aqui no YouTube. Porque afinal isso aqui é um resumo, né? Eu omiti alguns detalhes, algumas informações que são complementares. Então não deixem de assistir os vídeos que eu já publiquei até agora, porque estão todas as estrofes, todos os versos lidos e explicados da melhor forma possível. Então não deixem de assistir para não perderem nenhuma informação importante dessa grande obra que a gente está lendo aqui. Então, né, vamos agora começar propriamente o vídeo, que é a nossa leitura e a explicação da estrofe da 58ª até a 75ª estrofe aqui do oitavo canto, né? Da 58 até a 75. Aqui o oitavo canto, estrofe 58. Falar ao rei gentil determina, porque com seu despacho se tornasse, já sentia em tudo da malina, gente imperdisse quanto desejasse. A gente vê que nesse momento o Vasco da Gama já está suspeitando que os muçulmanos ali de Calicut, né? São os muçulmanos de Calicut, estão querendo manipular o rei de Calicut, que é o rei Samorim, contra os portugueses, ou seja, contra ele. Então ele já está sentindo isso. Então ele já quer falar de novo com o rei Samorim e escutar a resposta da proposta de aliança com Portugal. Então esse falar, ó, quem quer falar com o rei gentil, com o rei Samorim, é o Vasco da Gama, né? Determina porque com seu despacho se tornar, ou seja, ele deseja falar com o rei Samorim para ouvir a resposta do pedido, né, o despacho, né, a resposta do pedido de aliança. Que já sentia em tudo da malina gente imperdível enquanto deseja, ou seja, já pressentia que a gente maligna, ou seja, a gente maligna. Quem é gente maligna? São os muçulmanos, desejavam destruir ele. Sempre é importante salientar, quando o Camões vai se referir aos muçulmanos, ele sempre se refere a eles de uma forma pejorativa. Assim, gente maligna, gente torpe, gente vil, falsos, blá 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 blá. A gente vai ver aqui, inclusive, um momento que, ao se referir ao profeta Maomé, ele se refere de uma forma negativa. Porque, afinal, o Camões é um cristão europeu. E nessa época, principalmente, né, principalmente por ser um português, existe um grande, vamos dizer assim, desgosto, né, com os muçulmanos. Então, ele sempre se refere a eles de uma forma pejorativa. Também todo mundo que não seja cristão, né, ao se referir aos pagãos gentios, ele também se refere a eles de uma forma negativa. Então aqui, ó, malina gente maligna são os muçulmanos. Quer dizer isso. Então Vasco da Gama já queria falar logo com o rei Samorim porque ele já sentia que os muçulmanos queriam prejudicar ele ali. O rei, que dá notícia falsa em Dina, não era de se espantar-se, que tão crédulo era em seus agouros e mais sendo afirmado pelos mouros. Aqui também é um medo que o rei Samorim, por confiar muito em seus conselheiros, ele já estava sendo... Ele não era de se espantar que ele viesse até uma opinião negativa dos portugueses, né? Aqui então é isso, né? Que tão crédulo era em seus agouros e mais sendo afirmado pelos mouros, ou seja, ele já tinha uma visão duvidosa contra os portugueses e essa visão negativa já era reafirmada, né? Era aumentada pelo que os muçulmanos diziam. Então o Vasco da Gama já tinha esse receio nesse momento. Este temor lhe esfria o peito baixo, né? Aqui é a estrofe 59. Isso já remoía o peito do rei Samorim, ou seja, ele já tinha esse receio dos portugueses por causa da influência dos muçulmanos e dos falsos conselhos dados pelos seus conselheiros corruptos, né?
Por outra parte, a força da cobiça, a quem por natureza está sujeito, um desejo imortal lhe acende a tiça. Por outro lado, né, apesar de ouvir esses conselhos negativos contra os portugueses, a cobiça do rei Samorim também falava alto. Ou seja, tinha uma tensão ali dentro do peito dele, vamos dizer assim, dentro da mente dele, dentro da consciência dele. Porque afinal, uma aliança com Portugal era uma aliança militar e uma aliança comercial. Isso ia trazer muito dinheiro e muito poder para o rei Samorim. Então, ele ficava ponderando nisso. O quão bem sucedido, o quão vantajoso ia ser essa aliança. Então ele tinha esse receio. Por isso que ele não. A gente vai ver, ele não vai acatar os conselhos, esses conselhos negativos e corruptos dos conselheiros dele e dos muçulmanos de imediato. A gente vê isso, né? Opa, abri na página errada. Aqui. Então, né? Um desejo imortal lhe acende aqui. Esse desejo de riqueza começa a se atiçar ali dentro. Que bem vê que grandíssimo proveito fará, se com verdade e com justiça o contrato fizer por longos anos, que lhe comete o rei dos lusitanos. Ou seja, ele tem um desejo muito grande de cobiça. A cobiça tá falando ali no ouvido dele, vamos dizer assim, tá ali murmurando. Porque afinal, né, ele ia ser muito vantajoso para ele se ele se aliasse, aceitasse essa aliança, fizesse esse contrato de aliança com o rei de Portugal, né, o rei dos lusitanos. Sobre isto, nos conselhos que tomava, achava muito contrários os pareceres. Então, né, como eu disse para vocês, ele estava se reunindo com os conselheiros e ouvindo os pareceres deles. E eram pareceres negativos. A maioria estava subornada e querendo que ele não aceitasse esse acordo, mas alguns levantavam essa questão econômica e militar. E isso confundia ele. Né? Então ele estava indeciso. Né? Que naqueles com quem se aconselhava executar os dinheiros seus poderes. Aqui é a questão os conselheiros corruptos. O dinheiro executa nele poderes, ou seja, o dinheiro tem influência, poder sobre os conselheiros. Que no caso o dinheiro é a corrupção, né? Eles foram subornados, como a gente viu na nossa leitura do vídeo anterior. Uma das formas que os sacerdotes muçulmanos queriam sabotar os portugueses, como eu bem falei para vocês, era influenciar, era voltar os conselheiros do rei Samorim contra os portugueses. E como é que eles fizeram isso? Com dinheiro. E com mentiras, né? A gente viu, né? Então é isso. Isso tudo influenciava esses conselheiros que por sua vez influenciavam a decisão do rei Samorim. O grande capitão chamar mandava a quem chegado disse. Ou seja, depois de ter escutado tudo isso e ter pensado bastante, ele chama o Vasco da Gama e começa a questionar o Vasco da Gama. Se quiseres confessar-me a verdade limpa e nua, perdão alcançarás da culpa tua. Ou seja, se você tem alguma coisa para se confessar, esse é o momento para você dizer que você vai ser perdoado. Porque afinal, o que ele ouviu, o que o rei Samorim ouviu dos seus conselheiros, é que o Vasco da Gama estava mentindo até então. Nos vídeos anteriores a gente viu o que o Vasco da Gama disse. Ele falou, nós somos de um reino, somos aqui representantes de um reino, né? E que esse reino que é muito distante e que é muito poderoso quer fazer uma aliança com você. E que é uma aliança que vai ser muito proveitosa para nós dois. Só que o que os indianos que foram subornados estavam falando? Não, eles não são nada disso. Eles não vieram, nem rei eles têm. Eles na verdade são piratas. Eles querem se aproveitar dessa aliança para te saquear, para te roubar. Eles são assassinos, são ladrões. Eles não são confiáveis. É isso que ele tinha escutado. Então agora ele está questionando o Vasco da Gama por causa disso. Eu sou bem informado que a embaixada que de teu rei me deste que é fingida, porque nem tu tens rei, nem pátria amada, mas vagabundo vas passando a vida. Ou seja, eu fui informado que o que você me disse é mentira. Você não tem rei nenhum, pelo contrário. Você é um vagabundo, você é um pirata, você é um saqueador. Você não é representante de reino nenhum. E agora ele até pergunta, né? Que quem dá espérita a última alongada, rei ou senhor de insânia desmedida, há de vir cometer com naus e frotas tão incertas viagens e remotas. Ou seja, quem é o rei louco que vindo de uma região tão distante? Aqui não é isso aqui, ó. Quem dá espera a última alongada. Essa palavra aqui, espérita, é referente a uma região, quer dizer, o extremo ocidente, ou seja, as regiões distantes do ocidente. Na mitologia é dito que existia um local que era o Jardim das Hespéridas, que era um local que algumas ninfas guardavam e que ali, por exemplo, tinha uma árvore com maçãs de ouro, que quem comesse aquelas maçãs se tornava imortal. Inclusive, pegar uma dessas maçãs foi um dos trabalhos de Hércules. Então, sempre quando a gente vê esse termo aqui, Hespéria, eu falei Hespérida, mas é Hespérida, Hespéria, ele se refere ao ocidente, às regiões distantes do ocidente. No caso, né, a América não tinha muito, ainda não era estabelecida nessa época aqui
o Vasco da Gama tá descobrindo, chegando na Índia. Então, o extremo ocidente é o extremo da África e o extremo da Europa. Então ele tá falando, quem é o rei louco de uma região tão distante do extremo ocidente para vir mandar uma nau numa viagem tão perigosa até aqui? Ou seja, está perguntando isso, porque afinal ele não acredita no Vasco da Gama. Nenhum rei é louco de ter mandado isso. Então a afirmação de que Vasco da Gama veio até aqui em nome de um rei é mentirosa. Ele está perguntando isso, né? Não faz sentido isso. E se de grandes reinos poderosos o teu rei tem régia majestade, que presentes me trazes valerosos, sinais de tua incógnita, na verdade. Eu falei assim, ó, além disso, né, se o seu rei ele é tão majestoso, ele é um conquistador tão grande como você disse, cadê os presentes que ele pode me trazer? Ele não me trouxe nada, nenhum presente, nenhum bem. Com peças e dons sumptuosos, se lia dos reis altos a amizade, que sinal nem penhor não é bastante, as palavras não vagam navegante. Tá falando, ó, é sempre tradição entre os monarcas eles ficarem se presenteando, darem presentes. Mas aqui você não me trouxe presente nenhum, você só trouxe a sua palavra. Aqui de novo. Que sinal sem penhor não é bastante, as palavras não vagam navegante. Ou seja, somente as suas palavras sem nenhum presente, né, não quer dizer, não tem credibilidade. Ou seja, está fazendo várias afirmações e vários questionamentos contra o Vasco da Gama. Afinal, né, essa chegada dele é um tanto suspeita, né? Ele está sob suspeita. Se porventura vindes desterrados, como já foram homens de alta sorte, em meu reino sereis agasalhados, que toda a terra é pátria para o forte. Ou seja, querendo que o Vasco da Gama confesse que ele estava mentindo, ou seja, querendo que o Vasco da Gama confesse que, ó, eu sei que você é só um pirata, ó, eu tô te dizendo, ó, se você tá perdido, coisa que já acontece, que pode acontecer com qualquer grande homem, saiba que aqui você vai ser bem recebido. Você não precisa ficar mentindo pra mim. É o que o rei Samorim tá querendo dizer, né? Em meu reino sereis agasalhado. Essa palavra agasalhado que a gente vê em vários termos, várias vezes sendo repetida aqui nos Lusíadas, quer dizer acolhido, bem recebido. Por exemplo, os portugueses foram agasalhados no reino de Melinde. Lembra que eu comentei com vocês? Eles foram agasalhados lá. Que toda a terra é pátria para o forte. Ou seja, aqui a minha terra é uma pátria para qualquer homem grandioso, forte. No caso, vocês. Vocês não precisam mentir para mim. O rei Samorim está afirmando isso. Afinal, ele está acreditando que o Vasco da Gama não é quem ele diz ser. Ou se pirata sois ao mar usados, dizemos sem temor e de infame ou morte. Ou seja, se você por acaso for um pirata, um saqueador, você pode dizer que eu não vou te castigar. Que por se sustentar em toda idade, tudo faz a vital necessidade, né? Ou seja, quem está em momentos de grande necessidade, já é de se esperar que a pessoa vá se voltar para práticas ruins. É como imaginar assim, ó, vocês provavelmente se tornaram piratas por necessidade. É aquela história que diz que a pessoa, quando está com muita fome, às vezes ela até se volta para o crime e para o roubo. Isso é verdade em algumas situações. Não quer dizer que todo criminoso seja um coitado, mas alguns criminosos praticaram roubo e algumas coisas, né? No caso aqui, pirataria, por necessidade. Ele tá falando isso, ó. Você pode me contar a verdade, Vasco da Gama. Isto a se dito, e isto disse o rei Samorim, ou seja, ele fez esses questionamentos querendo saber a verdade do Vasco da Gama. O Gama, que já tinha suspeitas das insídias que ordenava o maomético ódio, de onde vinha aquilo que tão mal o rei cuidava, com uma alta confiança, ou seja, né, agora, né, ao ouvir isso, o Vasco da Gama não se mostra surpreso. Afinal, como a gente leu ali na estrofe 58, ele já suspeitava que os muçulmanos, né, aqui, que ordenavam maomético ódio, ou seja, o ódio dos muçulmanos, já ia se voltar contra eles, os portugueses, e preparar alguma coisa ali para destruir eles. Então ele já, Vasco da Gama já não fica surpreso ao ouvir essas acusações falsas, né, e esses questionamentos injustos contra ele. Aquilo que tão mal o rei cuidado, ou seja, aquilo que o rei de uma forma tão mentirosa dizia. Com uma alta confiança, ou seja, se mostrando confiável, agora o Vasco da Gama vai responder essas acusações, né? Ou seja, ele vai falar de uma forma muito confiável, que convinha, ou seja, que já era de se esperar, afinal ele é um grande homem, com que seguro crédito alcançava, ou seja, se mostrando ali com muito crédito, ou seja, com muita credulidade, ou seja, ele vai falar de uma forma muito crível, ou seja, de uma forma muito confiável. Que Vênus a Cidália lhe influía, ou seja, inclusive sendo abençoado pela deusa Vênus. Ou seja, a Vênus aqui, ela nem vai aparecer nesse momento aqui da Índia, mas a gente vai ver que ela vai estar ainda assim influindo confiança no Vasco da Gama. E com essa confiança, tais palavras do sábio o peito abrir, ou seja, vai dizer palavras muito sábias, ou seja, de uma forma muito confiante ele vai começar a responder os questionamentos do rei Samorim. Se os antigos delitos que a malícia humana cometeu na prisquidade não causaram que o vaso da nequícia, ou nomezinho difícil, diria, açoute da cruel cristandade, viera por perpétua animícia na geração de Adão com falsidade. O que quer dizer isso, essa estrofe? Ou estrofezinha difícil.
que quer dizer isso? Ele está falando, ó, ele está começando a mencionar os pecados da humanidade, né? Se os antigos delitos que a malícia humana cometeu na presquidade, ou seja, que se os pecados que os humanos cometeram vamos dizer assim, deixa eu até pegar aqui a minha colinha que eu anotei aqui, cometeram na criação do mundo, eu estava esquecendo aqui. É uma referência aos pecados de Adão, o pecado primordial, vamos dizer assim. Ou seja, esse pecado está fazendo alguma coisa. O que é esse pecado que assola a humanidade desde então? O que ele está fazendo, né? Não causaram que o vaso da iniquícia assolte e cruel da cristandade. Quem é o vaso da iniquícia? E que é o cruel açoute da cristandade? Quem é aquele povo, aquela pessoa que eu até já mencionei para vocês, que o Camões sempre se refere de uma forma negativa? E que é alguém ou um grupo que é oposto aos cristãos, que é talvez o açoute cruel dos cristãos. Os muçulmanos. Aqui é uma forma pejorativa de se referir aos muçulmanos. Por que ele vai, o Camões, o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama tá falando, ele vai se referir de uma forma negativa aos muçulmanos? Porque afinal foram os muçulmanos que espalharam essas mentiras ali. O rei Samorim está acusando os portugueses de serem mentirosos, está acusando o Vasco da Gama de ser um mentiroso, está falando que ele é um pirata. E quem inventou isso? Foi os muçulmanos. E o Vasco da Gama, como a gente já viu na estrofe anterior, ele não se espantou ao ouvir isso, que ele sabe que os muçulmanos não gostam, são odiosos. Então agora ele está falando, ó, tudo isso que você está me acusando vem dos muçulmanos. Eles que estão aí, são cruéis, vamos dizer assim, né? Ele vai se referir a eles de uma forma negativa. Eles são ruins por causa dos vícios que a humanidade pecou desde o começo da criação. Meio confuso entender, mas é isso. Ou seja, ele vai se referir aos pecados da humanidade para se referir ao Islã. Aqui, ó. Que causaram que o vaso da neguiça, que aqui é uma referência ao profeta Maomé. Aqui vaso é uma referência à origem. Ou seja, quem deu origem ao Islã? Ao Maomé. Ele que é o açoute cruel da cristandade. É uma forma pejorativa de se referir ao Maomé. Viera por perpétua imicidade na geração de Adão, ou seja, fosse inimigo viesse influenciar os homens. Aqui no caso é a influência do Islã. Aqui então, perpétua inimicidaade na geração de Adão. A geração de Adão são os homens, né? A humanidade. Aqui é uma forma poética bem difícil de entender, que ele está se referindo aos muçulmanos, né? E agora sim, o que os muçulmanos fizeram? Eles, os muçulmanos que estão tão maus, da forma que o Camões coloca. Com falsidade, ó poderoso rei da torpe seita, não concebas tu tão má suspeita. Ou seja, não acredite nas mentiras que eles estão falando. Ó rei da torpe seita, ó rei, né? No caso aqui, torpe seita é a religião ali não é a religião do Islã, é a religião dos gentios. Porque afinal, como o Camões colocou, o rei Samorim ele não é muçulmano. Pelo que ele colocou, não é muçulmano. Ele é pagão. Então ele segue ele adora aqueles vários deuses indianos. Então, torpe seita é uma forma negativa de se referir a uma religião que não é o cristianismo, no caso a religião indiana. Ou seja, ó rei Samorim, não acredite nas mentiras que os muçulmanos falam. Isso é o que essa estrofe quer dizer, né? Não acredite, não confie no que eles dizem. E agora ele vai continuar se explicando, né? Mas porque nenhum grande bem e se alcança sem grandes opressões em todo feito, segue o temor os passos da esperança, que em suor vive sempre de seu peito. Agora ele tá falando, ó, eu já espero, pra mim isso não é surpresa, porque os grandes feitos sempre são realizados com muito esforço e com muita dificuldade. Ou seja, o feito dele, né, toda essa empreitada, essa missão dele. Vasco da Gama veio de muito longe, passou meses no mar, perdeu os marinheiros, quase morreu várias vezes, tudo para chegar até aqui. Ou seja, esse grande feito, para ser realizado, ele teve muito custo. No caso, né, e nesse momento está sendo custoso, né? Estabelecer essa aliança com o rei Samorim está sendo difícil, então ele está falando isso, não. Ou seja, nenhum grande bem se alcança sem grandes opressões, sem grandes dificuldades. E em todo feito, segue o temor os passos da esperança, ou seja, o medo está sempre seguindo os passos da esperança. Ou seja, se você tem esperança de realizar alguma coisa, o medo está atrás, né? Falando na sua orelha, querendo te influenciar. Que em suor vive sempre do seu peito, ou seja, o medo está sempre ali, vamos dizer assim, em cima do nosso trabalho, do nosso esforço. No caso, ele está falando isso, que é uma referência ao esforço e à missão dele. Me mostra tu tão pouca confiança desta minha verdade, sem respeito das razões em contrário que acharias, se não crescem a quem não cria. Se não cresces, a quem não crer devias. Ou seja, ele está falando pro rei Samorim, você, rei Samorim, tá pensando mal de mim. Você tá errado a fazer isso, porque você tá crendo em quem não devia ser crido. Ou seja, você tá acreditando nas mentiras dos seus conselheiros e na mentira dos muçulmanos. Porque se eu de rapina só vivesse, um dívago ou de pátria desterrado,
Como crês que tão longe me viesse buscar assento incógnito apartado? Agora ele tá fazendo uma pergunta. Você realmente. Porque, assim, tá dizendo. Se eu realmente vivesse de rapinas. O que é rapina? Rapina é aquele termo, né? Ave de rapina. Rapina é uma palavra no latim que quer dizer rápido. A palavra rápido vem de rapina. No caso aqui é bandido, é ladrão, é saqueador. Ou seja, se eu vivesse de rapinagens, ou seja, se eu vivesse de furtos, de roubo, um dívago. Aqui eu tô lendo a estrofe 67. O que é um dívago? É vagabundo. Né? Afinal, o rei Samorim também falou que questionou, disse que o Camões era um vagabundo. Né? Ou da pátria desterrado, ou seja, se eu fosse o pátria desterrado, ou seja, alguém sem desterrado sem terra, ou seja, sem pátria. No caso, é alguém que não tivesse nação, ou até a gente pode interpretar como um exilado, né? Por exemplo, um pirata. É uma forma de se referir a um pirata. Como crês que... se eu sou tudo isso, ou seja, se eu sou um vagabundo, se eu sou um ladrão, se eu sou um pirata, por qual motivo eu viria de tão longe buscar até a sua terra? Ou seja, buscar assento incógnito no apartado. Ou seja, por que eu viria de tão longe até aqui? Viria de tão longe até chegar nas tuas terras. Se eu sou só um ladrão. Que ladrão que vai fazer uma viagem tão longa dessa? É isso que ele tá querendo dizer, né? É isso que ele tá perguntando. É aquela famosa pergunta que afirma as coisas, né? Então, por que esperanças ou por que interesse viria experimentar do mar irado, os antárticos frios e os ardores que sofrem nos carneiros os moradores? Ou seja, por que eu ia vir de tão longe? Por que eu ia enfrentar esses duros mares se eu sou só um ladrão, né? Por que eu ia passar pelos Antárticos frios? No caso ali, são os mares do norte, por onde os portugueses vieram, né? Os mares da Europa ali, principalmente no começo da viagem, são os mares frios, são mares perigosos. E também depois disso ele passou por... E os ardores que sofrem do carneiro os moradores. Ou seja, depois eu passei pelos calores que os moradores do carneiro sofrem. Quem são os moradores de carneiro? Quem é esse carneiro? Carneiro é o Capricórnio, o trópico de Capricórnio, ou seja, os povos que habitam o trópico de Capricórnio. O Capricórnio, se vocês verem, né, aquela criatura do signo de Capricórnio, né, que é metade cabra, metade peixe. Ou seja, né, os moradores do carneiro, no caso, é uma referência à cabeça do Capricórnio. E aqui é uma referência às regiões ali da África. Ou seja, se eu sou um pirata, se eu sou um vagabundo, né, aqui o contexto de toda a estrofe, por que eu ia passar por mares tão perigosos? Por que eu viria de tão longe? Por que eu ia vir desde as regiões, eu ia passar desde as regiões frias até as regiões quentes para chegar aqui, se isso tudo não for verdade? Que vagabundo faria isso? É o que ele está afirmando. São os argumentos do Vasco da Gama para responder essas acusações. Se com grandes presentes de autoestima o crédito me impede do que digo, eu não vim mais que achar o estranho clima onde a natura pôs teu reino antigo. Aqui é uma resposta ao questionamento dos presentes. Aqui ele afirma, né? Eu não tenho presente nenhum. É bem estranho que, conforme a gente foi lendo, o Vasco da Gama ele trocou presentes com os africanos. Mas por que ele chegou na Índia e ele não deu nenhum presente? Eu acredito que os presentes devem ter acabado, provavelmente. Ou eles perderam os presentes naquela tempestade. Deve ser isso, afinal, como a Índia é o objetivo final, é de se esperar que os grandes presentes sejam entregues no final. Mas né, ele não entregou esses presentes. A gente viu que ele entregou presentes com os africanos em vários momentos. Mas aqui ele não entregou nenhum. Ou seja, eu acredito, eu interpreto que o Camões não deixa isso claro, mas ele deve ter perdido esses presentes. Afinal, como a gente bem viu, durante a terrível tempestade, onde os furiosos ventos sopraram aquela tempestade, uma das naus, inclusive, quebrou um mastro. Imagine quantas coisas. Inclusive, os marinheiros, para não querer tombar, eles começaram a soltar os bens deles, né? Tudo que eles tinham na nau para deixar a nau mais leve. Então eles jogaram até os canhões aos mares. A gente viu isso. Então provavelmente nesse momento eles devem ter perdido os presentes que eles iam levar pro rei Samorim. Então ele tá falando, ó, eu realmente não tenho presentes. A única coisa que eu quero aqui, que eu tenho aqui, ele diz, né? Eu não vim mais que achar o estranho clima onde a natura pôs teu reino antigo. Ou seja, meu único objetivo é encontrar essa região distante, esse estranho clima, essa região onde tem esse clima desconhecido. Aqui é uma forma poética de se referir à Índia. Mas, se a fortuna tanto me sublima que o torne a pátria e o reino amigo, então verás o dom soberbo e rico com que minha tornada certifico. Mas se você deseja realmente ter tantos presentes, você vai obter muito disso ao fazer essa aliança comigo, permitindo que eu retorne para minha pátria com essa aliança entre o reino de Portugal e você estabelecida. Quer dizer isso, essa estrofe aqui, né? Que eu torne a minha pátria e o reino amigo.
é isso, né? Que eu possa retornar a Portugal, no caso, retornar com essa aliança estabelecida. E aí sim você vai obter os grandes presentes que você tanto deseja. Se te parece inopinado feito, que rei da última Espéria a ti me mande, o coração sublime e o régio peito, nenhum caso possível tem por grande. Tá falando, ó, se parece muito impossível que um rei da distante Espéria, aqui mais uma vez essa Espéria seja chamada, né? Espéria, como eu disse pra vocês, é uma forma de se referir às terras distantes que ficam mais distantes ao ocidente. Ou seja, ele tá falando, se parece para você impossível isso, fique sabendo que pro rei de Portugal, nenhum grande trabalho é impossível. Ou seja, o coração sublime, o régio peito, ou seja, o peito do rei, para o corajoso rei de Portugal, né? Nenhum caso possível tem por grande, ou seja, nada que pareça impossível é muito difícil. Você está elevando o rei de Portugal, ou seja, essa grande empreitada não é impossível para o rei de Portugal, é impossível para você, para o meu rei não é. Ele está querendo dizer isso. Bem parece que o nobre grão conceito do lusitano espírito demande. Ou seja, né, já é esperado que os portugueses, né, que têm um conceito tão alto, né, são muito corajosos, o espírito é muito elevado, eles queiram realizar esse grande feito. Maior crédito e fé de mais alteza que creia nele tanta fortaleza. Ou seja, coloque mais fé nos portugueses. Né? A fortaleza, a força dos portugueses é muito alta, é muito elevada. É por isso que para eles não é impossível realizar esse grande feito. Para nós, né? No caso, o Vasco da Gama está dizendo isso. Sabe que há muitos anos que os antigos reis nossos firmemente propuseram de vencer os trabalhos e perigos que sempre as grandes coisas se opuseram. Tá falando, já é tradição entre os reis de Portugal realizarem grandes feitos. Já é do nosso, não. Há muitos anos que os antigos reis nossos firmemente propuseram, ou seja, há muito tempo que os nossos reis, que os meus reis, né, os reis de Portugal, se propuseram a realizar grandes feitos, né, de vencer os trabalhos e perigos. E sempre as grandes coisas se opuseram, ou seja, sempre quiseram enfrentar os grandes desafios. No caso, é uma forma de se... Ele está contextualizando porque o feito do Vasco da Gama, que saiu de Lisboa e chegou na Índia, é um grande feito. E descobrindo os mares inimigos do quieto descanto, né? Descobrindo, né? Descobrir, no caso, uma coisa está coberta. Como imagina, por exemplo, eu estou olhando aqui uma coberta, ela está em cima de alguma coisa, você descobre, você revela. Revelar os grandes mares, quer dizer isso, né? Descobrir os inimigos do quieto descanso, pretendendo de saber que fim tinham e onde estavam as derradeiras praias que levavam. Está se referindo aqui ao desejo dos reis de Portugal, que, como ele bem disse, os reis de Portugal sempre querem realizar grandes feitos. Agora eles desejaram estar desbravando os mares. Então, uma referência a isso. Conceito digno foi do ramo claro do venturoso rei, que arou o primeiro mar, por ir deitar do ninho caro o morador de Abila derradeiro. Vamos ler de novo aqui, que é meio difícil de vocês entenderem. Conceito digno, ou seja, foi um grande feito do ramo claro do venturoso rei. O que é um ramo de alguma coisa? O ramo é um filho de alguma coisa. Esse termo ramo quer dizer que é descendente, que é filho. Né? Geralmente é visto como descendente, mas é ramo. Ou seja, o filho de um grande rei que arou primeiro o mar. Quem foi o primeiro rei português que arou os mares? Arar, né, é cultivar os mares, né? Desbravou os mares. Quem é o primeiro rei português que desbravou os mares? Eu mencionei ele, a gente já viu na nossa leitura. Ele é mencionado lá no quarto canto. É o rei João I. Eu até mencionei aqui no resuminho da introdução que eu fiz para vocês. E eu disse que eu ia voltar a falar dele, né? O rei João I de Portugal foi o primeiro rei monarca português que quis conquistar as terras fora da Europa. Então, e ele foi quem lançou as grandes empreitadas. Mais precisamente, quem teve essa ideia e preparou tudo, quem foi o grande marinheiro português, vamos dizer assim, o pai dos marinheiros portugueses, foi o filho dele, o ramo desse rei. Por isso que é isso, é uma forma poética de dizer o filho desse rei. Que arou primeiro o mar e ir deitar do ninho caro o morador de Abila derradeiro. Ou seja, expulsou os moradores que habitavam a Bilha. Expulsou do ninho os moradores de Abila. Aqui é uma forma poética de se referir. Conquistou ali o forte de Ceuta, o norte ali da África, né? Aquela região do Marrocos. Foi o primeiro local. Aqui é uma referência ao filho do rei João I, que é Dom Henrique. Né? É o infante Dom Henrique. Infante quer dizer que é o príncipe que não é o primeiro sucessor. O sucessor do rei João I, pelo que a gente viu, foi o rei... Eu vou até pegar aqui para vocês. Eu não tô. Desculpa, eu vou deixar na mão. Eu não lembro bem o nome dele. Não é Manuel. Manuel é o rei contemporâneo de Portugal. Mas eu vou meio que ficar devendo isso pra vocês.
Mas, né, infante, na hora que vocês forem pesquisar, o filho do rei João I, que conquistou tudo ali e foi o grande responsável pelas navegações, é Dom Henrique, é o infante Dom Henrique. Infante é um título português que se refere aos príncipes que não são os primeiros na linhagem de sucessão. Então, né, Dom Henrique não foi o primeiro filho do rei João. Mas, né, então, é uma referência a isso. Por que ele tá falando isso? Porque tá querendo explicar as empreitadas portuguesas. O Vasco da Gama está contextualizando as empreitadas portuguesas. Está falando, ó, há já algum tempo que os reis portugueses estão se lançando em empreitadas marítimas para estar conquistando, fazendo grandes conquistas. Este, no caso aqui, é o Dom Henrique, que é o filho do rei João. Por indústria e engenho raro, num madeiro ajuntando outro madeiro, descobrir pôde a parte que faz clara, de Argos, da hidra-luz, da lebre e da ara. O que quer dizer isso? Ou seja, ele, por meio de aqui, né, o Dom Henrique, o infante Dom Henrique, por sua indústria e engenho, ou seja, por seu grande esforço e suas capacidades, o que ele fez? No madeiro juntou outro madeiro, ou seja, ele que construiu as naus portuguesas. A grande caravela, que é uma embarcação portuguesa, ela só existe graças ao Dom Henrique. E graças a isso, o que ele fez? Né? Descobrir a parte que é iluminada, né? que ilumina Argos, a Hidra, a Lebre e Ara. Ou seja, é ele que descobriu as regiões que são iluminadas por essas constelações. Essa coisa aqui, ó, Argos, Hidra, Lebre e Ara são constelações. São as constelações do hemisfério sul. Ou seja, aqui é uma forma poética de dizer que foi Dom Henrique que construiu as naus que descobriram, que navegaram e descobriram o hemisfério sul. Então é isso. Então, por que o Vasco da Gama também mencionando isso? Para contextualizar as embarcações portuguesas, nas grandes navegações que foram sendo feitas ao longo das décadas e culminaram na empreitada do Vasco da Gama. Crescendo com sucessos bons primeiros, no peito as ousadias, descobriram pouco e pouco caminhos estrangeiros, que uns sucedendo aos outros prosseguiram. Ou seja, ao longo do tempo, graças a essas naus, e graças aos feitos aí do infante Dom Henrique, os portugueses foram, ao longo do tempo, né, aqui ó, pouco e pouco descobrindo os caminhos estrangeiros, ou seja, foram explorando os mares. A gente viu isso sendo mencionado lá no quarto e no quinto canto. Por exemplo, quando o Vasco da Gama passa pela Ilha da Madeira, ele menciona que foi o primeiro local que os portugueses descobriram. E, no caso, né, o Vasco da Gama ele começou meio que a navegar pela primeira vez, ou seja, os portugueses começaram a navegar pela primeira vez depois da passagem do Cabo da Boa Esperança. Ou seja, antes do Vasco da Gama, várias e várias empreitadas foram sendo feitas, cada uma descendo um pouco mais que a outra, até chegar no Cabo das Tormentas. Ou seja, o Vasco da Gama está navegando, vamos dizer assim, ele está inaugurando a viagem, mais precisamente, navegando sozinho, sem ter nenhum registro anterior, depois lá no Oceano Índico já. Então aqui é uma referência a isso, né? Os portugueses que foram navegando e explorando. De África, os moradores derradeiros, austrais, que nunca sete flamas viram. Vocês foram vendo os povos africanos austrais. Aqui, né? Austrais. Austral é do sul. Uma forma fácil de relacionar austral com o sul é lembrar da Austrália. O que quer dizer Austrália? É a terras do sul. E onde fica a Austrália? Fica no sul do mapa. Então quer dizer isso, né? Graças a essas empreitadas, os marinheiros portugueses foram conhecendo os africanos que habitavam as regiões mais ao sul. Que nunca sete flamas viram, ou seja, nunca viram. O que é sete flamas? É uma referência a Ursa Maior, que é uma constelação que só existe ali se eu não me engano, só existe ali no hemisfério norte. Ou seja, esses povos que ficam mais ao sul nunca viram elas. Então os portugueses encontraram esses povos, descobriram. Foram vistos de nós, atrás deixando quantos eram os trópicos queimando. E conforme os portugueses iam navegando, eles foram deixando os povos que habitavam esse trópico mais quente, que é o trópico ali de Capricórnio, né? Então é isso, que é uma forma poética de dizer que as naus portuguesas, que Vasco da Gama dizendo para o rei de Calecut, que os reis portugueses já há algum tempo vinham desbravando os mares e cada vez mais avançando, até que ele chegou até aqui, até a Índia. Assim, com perto firme e com tamanho propósito, vencemos a fortuna, até que nós no teu terreno estranho viemos por última coluna. E assim, né? Por isso que ele estava falando tudo isso, ou seja, ao longo do tempo, nós portugueses, né? O Vasco da Gama dizendo isso, nós viemos conquistando, conquistando não, né? Conquistando também, né? Mas desbravando os mares até que chegamos finalmente aqui no seu reino. Tá falando isso, né? Viemos, no teu terreno estranho, viemos por a última coluna, né? Colocamos a última coluna, que no caso não vai ser a última, né? Os portugueses vão continuar desbravando mais para o futuro. Eles vão chegar até o extremo oriente. Os portugueses vão chegar na China, no Japão. A Índia fica no oriente. O Japão, a China, por exemplo, ficam no extremo oriente.
Então não é bem a última coluna. Mas no caso é a última coluna até agora, né? Até agora do Vasco da Gama. Rompendo a força do líquido estranho, ou seja, desbravando, vencendo a força dos mares. O líquido estranho, na forma poética se refere aos mares. Da tempestade horrífica e importuna, ou seja, vencendo tempestades, enfrentando tempestades. A ti chegamos, ou seja, enfrentando tanta dificuldade, nós chegamos até a ti. De quem só queremos sinal que ao nosso reino de ti levemos. Ou seja, eu, Vasco da Gama, passei por tudo isso. Enfrentei o líquido estranho, ou seja, enfrentei o mar, tempestade, enfrentei tudo. Com o único objetivo de estabelecer uma aliança entre o meu rei e o seu. Você está contextualizando isso. Eu não sou um pirata, não sou seu inimigo. Eu só enfrentei tudo isso porque eu quero estabelecer uma rota segura e uma aliança com você. É isso. Esta é a verdade, rei. Que não faria por tão incerto bem tão fraco prêmio. Ou seja, essa é a verdade. Eu vim aqui para estabelecer uma aliança. Eu não vim querer te saquear. Isso aqui é um prêmio inferior. Imagina o cara fazer toda essa viagem para saquear um cara do outro lado do mundo. É muito pouco. Tão fraco prêmio, ou seja, só saquear ou roubar os indianos ia ser um prêmio muito fraco, né? Qual? Não sendo isto assim, ou seja, e que não é nada disso, né? Esperar por dia tão longo, tão fingido e vão proêmio, ou seja, não fiz tudo isso por um prêmio tão vão. Mas antes, descansar me deixaria no nunca descansado e fero grêmio do Madre Tétis, qual pirata inico, dos trabalhos alheios feitos, ou seja, ele preferia morrer no mar e viver como um pirata do que estar realizando tudo isso só para estar te saqueando, para te estar roubando. Ou seja, não faz nenhum sentido que ele ter realizado toda essa empreitada só para roubar. Assim que, ó rei, se minha grão verdade tens por qual é, sincera e não dobrada, ajunta-me ao despaço brevidade, não me impidas o gosto da tornada. Ou seja, então, rei, se você acredita no que eu falei e que é toda a verdade, me dê a resposta da proposta para que eu possa tornar para minha pátria. Ou seja, não me impidas o gosto da tornada, ou seja, não impeça que eu retorne para minha pátria. Então, por favor, me dê a resposta. No caso, aceite logo essa aliança comigo, né, que eu te faço. E se ainda te parece falsidade, cuida bem na razão que está provada, que com claro juízo pode ver-se que é fácil a verdade de entender. Ou seja, é muito claro, é muito fácil perceber que eu estou falando a verdade. Então, por favor, me dê a sua resposta. E nisso, a gente termina aqui de ver a grande resposta que o sábio e corajoso Vasco da Gama deu para os questionamentos do rei de Calecut, que é o rei Samorim. Certo, pessoal? Terminando aqui, então, a 75ª estrofe. Pedi para vocês deixarem um like no vídeo, olha, quase 1 hora e 10 minutos de vídeo já. Pedi para vocês deixarem um like no vídeo. Se possível também comentar, me dizer o que vocês estão achando aqui da minha leitura. Então façam um comentário, né? Qualquer comentário, qualquer crítica é muito bem-vinda. Então não tenham vergonha, né? Dê uma força aí comentando aí no vídeo. Também pedi para vocês assistirem os vídeos que eu já publiquei até agora no YouTube. No começo do vídeo eu fiz um grande resumo do que a gente já leu agora. Mas esse resumo é um resumo, né? Como eu disse, eu omiti vários detalhes, eu cortei várias informações complementares. Então tem muita coisa importante que vocês têm que estar... que eu já li para vocês, né? Inclusive tem um vídeo para cada canto, resumindo o canto. Por exemplo, a gente está lendo aqui, quase terminando o 8º canto, vai ter um resumo dele também. Então não deixem de assistir esses vídeos para vocês se situarem melhor na nossa leitura. E eu também vou pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal, para vocês acompanharem os próximos vídeos. No próximo vídeo a gente vai ver que a resposta que o rei Samorim vai dar para a proposta de aliança com o Vasco da Gama. O rei Samorim tinha escutado o parecer dos conselheiros corruptos dele, as opiniões dos sacerdotes, até dos feiticeiros que viram o futuro por meio de feitiçaria. Mas agora ele está escutando a verdade do Vasco da Gama. O que será que ele vai responder? Será que ele vai aceitar? Ou será que ele vai recusar? Então não deixem de assistir, de se inscrever para estar acompanhando os meus próximos vídeos, para continuar acompanhando a nossa leitura aqui da grande obra de Camões. E eu também vou pedir para vocês estarem dando uma olhada num link, tá? Acessando um link que está aqui na descrição, que é um e-book que eu estou vendendo para vocês. É uma versão digital dos Lusíadas, né? Um e-book todo comentado por mim. As mais de 1000 estrofes do Camões, todas comentadas, todas explicadas por mim, por apenas R$10. Como vocês devem ter bem percebido, é muito difícil ler os Lusíadas. É a maior obra da língua portuguesa. Eu leio há alguns anos e vocês bem perceberam, eu me confundo, às vezes eu gaguejo bastante, eu me confundo em vários termos, porque é a maior obra da língua portuguesa. A gente está lendo um épico clássico. O épico é a literatura e a poesia no seu nível mais alto. E o Camões ainda se utiliza de uma linguagem, de um português bem arcaico. Então fica uma linguagem entroncada, é difícil de ler. E se não bastasse isso, o Camões cita deuses, personagens da antiguidade, às vezes até eventos bíblicos. Ele cita um monte de coisa.
Então ter um manual, ter um guia para explicar esses pormenores é fundamental. É fundamental para facilitar a nossa leitura. E esse é o objetivo desse e-book que eu estou disponibilizando para vocês. Por apenas R$ 10 vocês vão ter esse e-book que vai estar com todas as estrofes aí dos 10 cantos, todas comentadas aí da melhor forma possível. Certo? R$ 10, tá de graça. Tenho certeza que vocês não vão estar se arrependendo. Então é isso, pessoal. Meu nome é Caio Mota Ribeiro e eu agradeço muito a audiência de vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.